crescimento, para esse amadurecimento. O texto foi citado pela Adriana aqui, é que as mulheres mais velhas, as mais experientes, elas ensinem as mais novas. Ao mesmo passo, esse mesmo entendimento também se aplica a homens que precisam se ajudar. E a maneira mais assertiva da gente fazer isso é através de um processo de continuidade, sabe? Algo que vai ter realmente assim, uma dedicação, ok? E nós vamos então lançar, hoje nós estamos lançando esses 2 projetos que vão acontecer no dia do Preparai o Caminho. Quando que é o Preparai o Caminho? 3º sábado de cada mês, amém? Vamos ver isso juntos? 3º sábado de cada mês. Então é o nosso Preparai o Caminho, amém? Então o nosso Preparai o Caminho nós vamos ter das 14 horas até as 16, toda a nossa dinâmica de adoração, de intercessão, de oração aqui na igreja, como normalmente a gente já faz, amém? Nós vamos ter um intervalo das 18 às 18h30, e a partir das 18h30 das 16h30 até as 18h, nós vamos ter a inauguração de 2 projetos, ok? O Forja, que vai ser, aleluia, olha aí, ó, tem legendário aí. O projeto Forja, que vai ser um momento com homens, onde nós vamos estar trabalhando esses aspectos de crescimento, de amadurecimento, e em todos os níveis. Vai ser muito legal, não vai ser apenas, sabe, ministração, palavra, vai ter palavra também, mas ó, se eu fosse você, eu não perdia. Vai ser algo que nós estamos projetando, eu, pastor Miquel, estamos projetando isso, e vai ser algo que realmente vai tocar em todos esses aspectos, discipulado, orientação, crescimento. Então temos algumas pessoas que têm uma expertise para lidar com finanças, e você tem problema com finanças, então esse é o lugar que a gente vai tratar disso aí. Nós vamos tratar sobre vida conjugal, vamos tratar sobre criação de filhos, vamos tratar sobre finanças, vamos falar sobre sacerdócio, vamos falar sobre realidades da nossa comunidade, então da sociedade, ok? Então vai ser um ambiente muito bacana, e é nesse ambiente que o discipulado ele vai começar a fluir. Através disso, homens que são experientes vão poder então, sabe, ajudar outros, orientar outros, tá? E nós vamos ter o Virtuosa, aleluia, cadê as mulheres de Deus aí? Cadê as mulheres que já são virtuosas em nome de Jesus? Aleluia. Os homens parecem estar mais empolgados que as mulheres, interessante. Ó, minha irmã, você tem que empolgar o seu marido, tá no Forja do mesmo jeito, viu? Porque na Forja vai ser desse jeito aqui mais ou menos, isso aqui não é figura ilustrativa não, viu, meu querido? Você se prepare. Então no Virtuosa, nós vamos ter a mesma dinâmica, o mesmo processo, tratamento, vamos falar sobre questões emocionais, questões espirituais, familiares. Mas para esse projeto, o Senhor me deu uma direção de nós estarmos trazendo a pastora Viviane, lá da IBR de Sobradinho. Quem conhece a pastora Viviane aí? Pastora Viviane é pastora da pastora Margarida, que vai pregar daqui a pouco. É pastora da pastora Johanna, minha esposa, que está ali atrás. Então, é uma pessoa que uma irmã que a gente tem muita confiança, que a gente tem, assim, realmente, o ministério, a vida, o casamento, com muitos frutos. E ela vai estar tocando esse projeto, ela vai estar todos os sábados do Preparai o Caminho conosco, por esse ano inteiro, tocando, liderando esse programa para mulheres, amém? Então vai ser no mesmo, vai ser aqui no Aprisco, ok? Aqui na igreja, as mulheres vão ficar aqui em cima, os homens vão lá para baixo, e os homens não necessariamente todas as vezes vão ficar aqui, tá? Nós vamos ter um processo mais dinâmico, porque homem a gente não faz forja com homem em sala de aula, não é, Reginaldo? Nós temos que pegar essa machaiada e tacar no meio do mato, capinar um lote, vai ter a aula do lote, já está no meu programa, né? Construir muros derrubando paredes, né? Então, primeira tarefa, levantar muros, segunda tarefa, derrubar o muro, né? Então vai ser muito bacana, né? Nada de mão lisa aqui, é ou não é? Então já se prepare para isso. No próximo sábado é o Preparai o Caminho, a gente começa. Pastor, eu posso convidar alguém para participar? Claro, é aberto, pode convidar quem você quiser.
é uma atividade de evangelismo também, não deixa de ser. Então você, mulher, pode convidar outra mulher, você, homem, pode convidar outros homens. Pastor, e os nossos filhos, o que fazermos? Não é? Queridos, nós estamos pensando na maneira da gente tentar, né, ver de que maneira a gente consegue arrumar uma atividade também para os filhos, também que envolva os filhos, não mas é porque assim, como o nosso grupo é um grupo que não é tão grande, então nós vamos ter que, eu ainda estou planejando, vendo como é que nós vamos fazer isso daí, tá? Para que tenhamos uma atividade intencional para as crianças também. O Virtuosas, a ideia do Virtuosas é direcionado para mulheres que já completaram então de 18 anos para cima, não é um projeto para adolescentes, tá? É um projeto para mulheres mais velhas, né? Velhas não, perdão, misericórdia, né? Tô querendo apanhar, né? Ó, antes de você ficar com raiva de mim, lembre-se que foi eu que autorizei a lembrancinha para você essa noite, viu? Então, antes de você pensar em ficar com raiva de mim, mulheres, não é? Me ajuda, gente. Cadê? Experientes. Mulheres na melhor fase da sua vida, aleluia. Amém? Então é isso aí. Não é um projeto para adolescentes, não é um projeto para... Mas, pastor, eu tenho 18 anos, não sou casada, posso vir? Não, deve vir, tá? Porque vai te encaixar para você. Mas talvez não faça tanto sentido para adolescentes, tá? Pelo que eu estou conversando com a pastora Viviane, o foco vai ser um foco mais para essa outra fase da vida, para essa fase final de escola, início de vida, início de realidades, ok? Então é isso. Amém, queridos? Então olha só, você não pode perder. Olha para esse irmão crente lindo que está do seu lado e fala assim, você não pode ficar de fora, meu irmão. Não pode, você tem que vir, tem que participar. Vai ser poderoso na sua vida, eu não tenho dúvida disso. Amém? Quero chamar a pastora Margarida aqui. Vem para cá, pastora Margarida, aleluia. Uhul! Glória a Deus. Bênção demais. Hã? Você quer a mesa? Eu acho melhor ficar sentadinho. É? Então, equipe, ajuda a gente aí, por favor. Pastora quer a mesa, segura aqui suas coisinhas. Então, que eles vão trocar. Que a turma é proativa. Amém, queridos? Glória a Jesus. Deixa, enquanto o pessoal está terminando de arrumar, deixa eu dar só mais um lembrete aqui. Queridos, nós vamos ter o DNA. Luan, lá no grupo eu coloquei a data do DNA, no grupo da liderança de mesas. Qual que é a data? Se alguém tiver com o celular mais perto, é que eu vi o Luan ali. Se alguém tiver no grupo de mesa aí, acho que o Luan vai conseguir a tempo. Olha aí, Luan, para mim, por favor. Ajuda ele. Você pegou a fita lá no meu escritório? Segura aí. Deixa o Luan olhar ali. É o DNA 2. Oi? 30, é isso mesmo? Vai dar que dia da semana? Acho que é um sábado, não é isso? É 30 mesmo, né? Ok, irmãos, olha, 30 desse mês. Líderes de mesa, líderes de treinamento, ou você, querido, que tem interesse, quer crescer, quer avançar, quer ganhar alma. Nós vamos ter o DNA 2, ok? Ali na igreja do Araponga, tá? Esse DNA, deixa eu explicar para vocês esse contexto, tá? A Igreja Batista Central, lá de Belo Horizonte, ok? Ela credenciou a Igreja Batista Refrigério para ser o representante deles em Brasília, no Centro-Oeste. Amém? Então nós hoje somos a igreja que tem essa possibilidade de trazer os eventos, trazer as ações lá de Belo Horizonte, da Igreja Batista Central, da Igreja Central para Brasília, ok? E nós vamos ter o DNA 2 pela primeira vez em Brasília, ok? E nós vamos estar realizando essa atividade. Então eu quero muito que nós temos uma boa representação da Batista Refrigério Samambaia lá. Então, eu já coloquei no grupo dos líderes e lideramento. Pastor, eu não sou líder e eu não sou líder em treinamento. Eu posso ir? Claro que você pode, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai me procurar no WhatsApp, pastor, eu quero ir. No Célula In,
que é aquele nosso aplicativo aqui da igreja, você vai baixar lá, tem esse evento para você fazer a inscrição. Mas se você não tiver o Celo-In, mas assim, mesmo se você quer ir, você vai me procurar, tá? Que eu vou te ajudar a fazer a sua inscrição para você poder estar lá. Mas, irmãos, nós precisamos ter pelo menos umas 15 pessoas nesse DNA 2 lá. Eu quero ver você lá. Amém? É o dia inteiro a programação. Às vezes você vai poder ir só à tarde, às vezes você vai poder só ir de manhã, às vezes você pode ir o dia todo. O que você não pode ir é não deixar de ir, ok? Então você precisa ir. Esse é o ponto. Amém? Glória a Deus. Senta suas mãos para cá. Vamos orar pela pastora Margarida agora em nome de Jesus. Amém? Começa a orar aí. Libera uma palavra aí sobre a vida dela. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a tua filha diante da tua presença, que ela já está. Colocando, Senhor amado, o nosso pedido aqui, que ela venha ser poderosamente um instrumento seu para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, através da tua filha. Libera, Senhor amado, a palavra que o Senhor já colocou no coração dela, com graça, com verdade, com poder sobre nós, e que saiamos daqui mais edificados ainda, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Igor. Ele é meu pastor, sabia? Desde algum tempo. Eu tive que regredir e recomeçar. Mas a graça e paz, amém, amados? Estava com vontade de ver vocês. Algumas pessoas já andou me cobrando, a senhora nunca mais veio falar aqui, pregar e tal, né? E eu sou meio assim, diante de tantas pessoas, tantos mestres, tantas pessoas preparadas nessa igreja, nessa IBR aqui daqui. E eu tenho certeza que vocês podem muito bem me ensinar. Amém? Acabei de aprender aqui com a Adri. Viu, Adri? Olha, ela... Nós vamos inverter aqui, viu? A mais nova ensinar a mais velha, amém? Mas ela deu uma introdução aqui, amados, que, olha, eu fiquei abalada. Fiquei abalada, agraciada e feliz por isso. Irmãos, eu queria saber aqui, ela perguntou, mas eu vou perguntar de novo. Quantas mães tem aqui? Mães, vamos dizer, tem poucas, né? Poucas mães biológicas e do coração, que para mim é a mesma coisa. Eu tenho uma neta do coração, então eu amo demais. Amo você também. Você... E ela é primogênita, né? Então não tem como não ter amado primeiro, né? E então assim, foi me trazido eu vou ficar aqui meia sentada, meia em pé, só para não ficar muito tempo em pé, ok? Foi me trazido aqui um tema, né? A anti-mãe. A anti-mãe. E eu, diante desse ministério, desse chamado, dessa convocação de Deus, eu sou pró-mãe, contrariante, amém? Mas nós vamos abranger as duas coisas. Nós vamos trazer as duas coisas, a anti-mãe, né? E as consequências, e a pró-mãe, que é o projeto de Deus, que nós não podemos fugir, né? Como o irmão falou aqui, que é o projeto de Deus, desde que o mundo é mundo, né? E mais, abrindo mais um parênteses aqui, de dizer que nós somos, esse dia eu dei uma palestra sobre identidade lá na igreja, para umas mãezinhas lá que estão chegando agora. Tá ruim, né? O barulho, né? É porque estou pondo muito perto.
E eu fui chamada na Casa do Pão para dar uma palestra para as mãezinhas lá, das crianças que nós cuidamos. Então, elas ficaram assim... Deixa eu ficar mais para cá, me ver minha nora. Elas ficaram assim, irmãos, tão maravilhadas, elas nunca tinham ouvido. Só estou dando um parentezinho aqui. Que nós somos conhecidos por Deus antes do mundo ser criado. Antes que ele dissesse, haja luz, ele já nos conhecia. Então, ela, pastora, eu não sabia disso. Eu digo, então, agora você vai ficar sabendo. Interessante, eu só quero promover aqui um entendimento, que quando eu falei para elas, nós começamos através da nossa identidade social, nossa identidade obrigatória, como ser humano, né? Então, desde que a criança nasce, os pais já, além do registro, já têm o CPF, né? E a identidade. Mas muito antes disso, nós já tínhamos a nossa identidade. Amém? Nós já sabíamos, Deus nos amou primeiro e já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Amém? E que eu estaria aqui tentando falar algo para vocês. Amém? Então, assim, esse item, esse título, esse tema, anti-mãe, eu fui obrigada a procurar na Bíblia. Lógico, tudo a gente tem que ir para a Bíblia, né? Fui ensinada assim, pelo meu pastor. Qualquer coisa que eu chegava assim, ó, aconteceu isso e tal, vamos para a Bíblia. Vamos ver o que diz lá, né? Então, amados, eu fui aqui procurar o que leva, como surge essa antimãe. Então, o que Deus me mostrou aqui na palavra? Lá em 1 Timóteo 3, verso 4. Capítulo 4. Amém? 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Então, ele diz aqui, olha, sobre a apostasia, Paulo fala sobre a apostasia nos últimos tempos. Amados, nós sabemos que a coisa está bem difícil, os tempos estão difíceis, né? Os tempos estão cada dia mais difíceis. Então, o que ele fala aqui? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, amados, nós já sabemos aqui que Paulo já nos preparava para esse tempo de apostasia. E essa apostasia, ela vai levar as gerações, essa geração de hoje, do jeito que nós estamos vendo. Essa geração lá fora, que não conhece, que não tem temor, que acha que tudo pode, né? Que tudo está certo. Não, isso não tem problema não. Pode fazer, é normal, todo mundo faz. Então, o tema, a ação deles é assim. Aí, o que surge disso aí, irmãos? Eu fiquei aterrorizada de ver aqui o que essa situação
pode causar nessa nossa geração do momento, essa geração do século 21, né? Então, o que verdadeiramente está acontecendo com a geração do momento? E diante desta apostasia, nós vemos uma geração doente, sem referencial de maternidade e de paternidade. O que as igrejas têm tentado levar, trazer para nossas igrejas, para a igreja, para as crianças, para os filhos, para os adolescentes, para as crianças, até para os adultos. Tem uns adultos, pessoas já com, digamos assim, meio século de crente, uma pastora Margarida, que estava perdida. Primeiro perdi meu pai, natural, com 6 aninhos. Então, dali para cá, eu fiquei perdida. Mas Deus é tão maravilhoso, tão bom, que Ele me levou para um nível de busca e de ajuda, né, de pastores, que me falou e me ensinou e me levou a conhecer o Papai do Céu. Amém? Que é o nosso verdadeiro Pai. Que é aquele que tudo nos dá, aquele que cuida de nós em todo momento, em toda hora. Tudo que você vai fazer, não adianta nós queremos fazer com a força do nosso braço. Não. Pai, Senhor, está no teu coração isso? Pai, é assim que o Senhor quer que eu faça? Então, assim, nós aprendemos, estamos aprendendo, estamos ainda caminhando nisso, né, amados? Mas olha só, irmãos, as consequências geradas nessa geração por falta deste referencial de maternidade e paternidade, que é aqui onde a antimãe, aquela que não deseja ser mãe, aquela que não quer, aquela que escusa, que se sai de todo e qualquer compromisso de ser mãe. Não digo nós aqui que sabemos como isso é maravilhoso, como isso tem que ser. A mãe tem que estar ali a postos, tem que estar ali discipulando, doutrinando, ensinando e tudo, né? Lá fora, primeiramente, o que as mães se preocupam é que a criança seja pelo menos bilíngue, né? Que tenha pelo menos um idioma a mais do que o português, ou que outras coisas mais, né? Para que eles vão galgar uma posição na sociedade. A preocupação é essa, para galgar uma vaga, um vestibular, um diploma, uma pós-graduação. Então, isso é a preocupação dessa mãe, dessa antimãe. Porque pensa nisso, que a criança tem que estudar, tem que buscar, tem que galgar, mas isso não é o principal. Isso aí não é o principal. O principal é conhecer o nosso Deus, o Deus Criador, o Deus soberano, aquele que tudo faz. Amém, queridos? Aí o que acontece, amados? Essa criança, ela cresce sem um referencial. O que surge? É que nós estamos vendo situações aí, a pastora Elisângela, eu também atuo na psicologia, e outras irmãs aqui também que sabem disso, mas professoras, o que essas crianças estão se enveredando nessa sociedade? Olha só, desequilíbrio emocionais, isso, a começar ali, de quando a criança começa a ler, a falar, no jardim de infância, no maternal, você já vê a criança com problema seríssimo de personalidade, de caráter. Criança, bebê. Então, o desequilíbrio emocionais, a insegurança, sentimento de rejeição, complexo de inferioridade, irritabilidade. Então, você fala com um bebê assim, eu não vou, não. Ainda bem que eles estão lá para baixo, né?
Graças a Deus. Tem nenhum aqui. Porque a gente tem que ter cuidado no que a gente transmite, porque eles estão assim atentos, né? Distúrbio do sono, depressão, irmãos. A pastora Elisângela não vai me deixar eu falar sozinha, que ela sabe, ela lida com crianças assim, totalmente com problema desconecto da sociedade, a Adriana. Então, a gente sabe como a coisa lá fora está. Olha, em 1900 e qualquer coisa, esse menino tinha 3 anos, e eu levava ele para o jardim, levava ele para o maternal. E você via aquelas crianças, uma cena ali me chamou muita atenção, não dele. Ele queria, mamãe, pode ir embora, que está tudo bem aqui. Eu vou lá para a salinha. Você está entendendo? Mudou de colégio umas 3 vezes, tal, mas isso acontece, né? Aí eu chegava, uma cena que me chamou a atenção, um pai da Marinha, naquele uniforme impecável, né? Com vinco aqui. Não sei se ele lembra disso. Falei, meu Deus, meu filho não pode ver isso, não. Deixa eu jogar ele lá para dentro logo, né? Porque eu deixava lá e ia para o trabalho. Esse menino agarrava na perna do pai. Eu não fico, me tira daqui, pelo amor de Deus. Gente, 85, tinha 3 anos o bichinho. E ele gritava. O uniforme do pai ficou todo amassado, todo borrado da mãozinha dele. Entendeu? E ele gritava. Eu digo, meu Deus do céu, isso não pode ficar junto com as outras crianças. Tem que ter um tratamento separado, exclusivo, né? Aí, assim, só para você ver, irmãos, olha quando foi isso. Em 82, em 85, né? 85, né? Lá já eu vi essas coisas. E eu tinha acabado de me formar, né? Eu falei, eu não posso, eu como psicólogo, não posso deixar meu filho ver esse trem, não. Né? Porque senão ele vai chegar em casa e vai querer me bater, né? Caso sério. Mas isso não acontecia, não. Então, amados, olha só. A sensação de pertencimento, aquela criança que não sabe de quem ela é, o que ela tem que fazer, quem é ela, né? Porque ela não tem referencial. Ela não sabe quem é o pai. O pai fica 24 horas na rua, trabalhando, né? A mãe também, como a Adriana falou aqui, os pais precisam trabalhar. Hoje essa sociedade é assim, né? Eles têm que trabalhar, mas não exclusivamente. Tudo a seu tempo, tem que inserir tudo, família é família. Me parece que o mundo parece que está, né, Adriana? Parece que estão conscientizando disso aí, porque as crianças estão, assim, você pergunta o nome dele, eu sou cachorro, eu sou gatinho. Misericórdia, irmãos. Misericórdia, isso é digno de misericórdia. Entendeu? Então, assim, como vai sair essa geração? Como vai ser essa geração? Vocês sabem, a gente está sempre vendo aí as notícias, né? Quer dizer, é uma perda de personalidade, uma perda. Se tem perda de personalidade, ele tem perda de caráter. Como vai ser isso, então? Como ele vai ser um pai? Não vai ser pai. Ele não vai ser pai. Amém? Dependência de relações amorosas, né? São assim, soltos, largados. Não sabe o que é amor. Não sabe nem se doar. Não sabe amar. Muito menos ser amado. Você vai falar com ele, não me toca, não. Não toque em mim, não. Eu não quero que toque em mim. Assim, amado, o negócio é sério. Amém? Então, isso é o quê? É falta de um referencial. De mãe. Aquela mãe presente, aquela mãe que educa, aquela mãe que ama, aquela mãe que faz tudo que precisa ser feito. Amém, queridos? Então, porém, todos esses problemas podem ser evitados ou minimizados, o que dependerá ter a presença de uma mãe assumida, a sua postura. É só a postura que vai mudar essa situação. Amém, queridos?
Agora nós vamos passar para o outro lado. Nós já vimos aqui uma pequena posição aqui, a falta da mãe verdadeira, que é a antimãe, né, que deixa a desejar, né, não tem nem como garantir. A criança não tem noção. Agora nós vamos ver o que nos diz a palavra. Amados, eu vendo essa referência aqui, eu fiquei assim, 1 Timóteo 2,15. É o último versículo de 2 Timóteo. 1 Timóteo 2. Ele fala aqui, amados, olha, o apóstolo Paulo fala assim, que a mãe, ela será salva, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Essa é a nossa postura de mãe verdadeira, daquela mãe de propósito, aquela mãe que Deus chamou, como disse a Adriana aqui, para o chamado, aquela mãe que aceitou a gravidez, que quer, ou adoção, não importa. Importa é amar e dar amor e criar verdadeiramente com amor. Amém? Amém? Então, ele diz, né, que a mulher salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos. Você já imaginou que a mãe, ela vai receber algo de Deus muito importante se ela se redimir, aceitar esse ministério de ser mãe, de dar à luz a um filho, de criar aquele filho, né? Então, é nesse problema. A este ato, ele dá também o nome de tecnogonia. Essa palavra no grego, estou até pesquisando grego, imagina. Essa palavra, amado, no grego, significa geração de filhos, ou simplesmente maternidade. É uma palavra que vem lá do profundo, lá dos tempos, né, de Jesus. Então, neste caso, o apóstolo Paulo, ele define a maternidade como uma colaboração à obra de Deus. Gente, nós somos colaboradoras para a obra de Deus, para povoar, para multiplicar, para trazer crianças, uma geração sadia, uma geração salutar, uma geração que vai ser a luz desse mundo, vai ser o sal dessa terra e que vai ser testemunho vivo para outras gerações que virão. Ok? Amém? Então, queridos, olha, Paulo define como colaboração à obra do Criador e, de certo modo, é um sacerdócio, visto que toda mãe ela é chamada a transmitir não somente a vida física, não, corpo, alma e espírito. Você tem que manter o seu filho, a sua criança, a sua geração, aquele que vem de você, o seu descendente, irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Amém, querido? Corpo, alma, espírito. Você está preparando essa criança para ir morar no céu, para que ele seja um verdadeiro morador do céu, para que você leve ele até o Senhor. É a primeira geração, é o primeiro, vamos dizer assim, instrumento que você tem que assumir a responsabilidade para levar. Se você não discipula teu filho, aquele que veio de você, aquele que foi gerado de você, como você vai preocupar com os outros lá de fora, né? Então, não somente a vida física ou a educação respectiva, mas também a formação moral, ética e espiritual completa. Você tem que formar essa criança. Amém, amados? Às vezes, eu me formei, eu especializei em infantil.
né? Então, assim, gente, eu amo. Eu tinha crianças, assim, eu lidei com crianças de síndrome de Down, crianças especiais. Mas eu tinha tanto amor, porque eu amo criança, eu amo mesmo. Tanto que eu sou mãe, como é que é mãe o quê? Que é mãe sem pai? Mãe solo. Criei meus 2 filhos, os pais vivos, né? Mas eu os criei. E assim, graças a Deus, para a glória de Deus Pai, são meus filhos, minha geração, que já tô na quinta geração. Na quinta geração que eu estou. Amém? Começando da vovó Maria, da Bisa. Então, queridos, olha, a formação integral que todo ser humano necessita para se desenvolver como uma pessoa íntegra e de boa índole. Amém? Então, isso é o projeto de Deus, isso é o programa de Deus. Criar o teu filho conforme a vontade de Deus, nos projetos de Deus, na forma de Deus. Amém? Então, por que Deus valoriza tanto a maternidade? Ela é considerada um ministério sublime que Deus concedeu às mulheres. Então, não adianta ninguém de outro. Às vezes, tem um pai que criou seus filhos, mas por uma questão social, né? Ficou sozinho e ele é um pai e mãe, né? Muitas vezes acontece isso. E Deus vê essas coisas. Ele vê a virtude desse pai que criou também os seus filhos sozinho, né? Dando a elas a capacidade para exercerem este papel e chamado com toda singularidade, com toda realidade, com toda presteza, com amor, e fazer com que este papel seja cumprido, porque nós iremos dar conta deles a Deus. Amém, queridos? Então, Deus não exige que nós sejamos mães, mas para aquelas que se dispõem, seja gestacional ou por adoção, que se submetem a esse chamado, Deus se coloca como ajudador. Deus está sempre ensinando. Ele está sendo tanto, minha filha, fique tranquila, tá? Seu bebê, Deus antes de você, antes dele cuidar, ele já está cuidando. Amém? A Bíblia, amados, eu acho isso aqui tão maravilhoso. A Bíblia usa a imagem materna para falar do próprio caráter de Deus. Lá em Isaías 63, depois eu quero que você deve conhecer essa palavra. Isaías 63. Eu estudei todo o capítulo, porque essa palavra aqui é tremenda demais. A comparação, deixa eu fazer só uma pincelada aqui. A comparação que Deus faz de Jerusalém, da cidade santa, de Sião, com a mãe, com a maternidade. Aqui, Isaías 63, depois você em casa, dá uma estudada para você ver, mãe. Que coisa mais maravilhosa, como Deus é profundo. Deus fala com aquele povo ali, de Israel, de Jerusalém, sobre a mãe, que é como a mãe, aquela que amamenta, aquela que dá o peito para amamentar. Assim ele compara a maternidade com o cuidado de Jerusalém com os filhos, com os israelitas. Entende? Eu achei maravilhoso essa aí, eu vou estudar mais ainda a fundo, porque eu falei, gente, que profundidade de Deus, como Deus considera a maternidade, a mãe que dá à luz a um filho, como a Jerusalém, que os filhos estão voltando e que ela está ali para abraçar, para poder amamentar, para dar afago, para abraçar, para dar amor.
Jerusalém recebendo os filhos como uma mulher. Agora, deixa eu só ler aqui o versículo que eu separei. 63, 13. Exato. Como alguém que sua mãe consola, olha só, irmãos, que profundidade. Como alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e Jerusalém vos sereis consolados. Amém, queridos? Então, assim, eu achei isso aqui muito profundo. Tanto que Deus considera a maternidade, o tanto que Ele ama aquela que dá à luz a um filho, aquela que colabora com Ele na criação do ser humano, que povoa a terra, Amém? Então, assim, a maternidade, em sua essência, revela atributos divinos, por exemplo, cuidado, sacrifício, formação e amor incondicional. A mãe, ela é uma imagem como Deus é conosco. Olha que profundo. Deus, o amor dele é incondicional. Ele não troca com você. Você não pode trocar o amor dele por nada deste mundo. Por nada dessa vida. Tanto que ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E isso nós estamos aqui hoje, adorando ele. Nos pés dele. Mas os irmãos estavam aqui, eu estava assim, tão ali maravilhada da presença dele, como ele estava feliz lá no trono da graça. Ele lá, reinando. E ele feliz conosco aqui, adorando ele. E eu vi assim, senti a presença dele aqui, muito. Então, nós temos que considerar isso. Amém? Lá em Gênesis 1, aí já vamos lá para o comecinho. Gênesis 1, 28, 27, 28a. Meu Deus, primeiro versículo, Jesus. Todo mundo sabe esse versículo aqui de cor salteado, eu já citei ele aqui. 1, 27, ele diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nenhum mais, nada mais. Só esses dois que ele criou. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Isso foi a incumbência que ele deu ao homem, ao criar o homem. Deu toda a autoridade, toda a autonomia sobre tudo e sobre tudo que ele criou, ele entregou em nossas mãos. Amém, queridos? Ele confiou em nós. Amém? Então, assim, Deus, ele planejou a família. Ele deu ao homem e à mulher a condição de gerarem filhos. Eva, ela foi a primeira mãe, todos nós sabemos disso, da história. A mãe de todos os seres humanos. Como mãe, Eva não foi perfeita, mas certamente ela recebeu a ajuda e a orientação de Deus. Deus estava ali, presente ali. Tanto que quando aconteceu o problema lá, a desavença lá de Caim e Abel, Deus foi logo cobrar de Caim, né? Cadê teu irmão, Caim? Você acha que Deus não estava no relacionamento ali, vendo o coração de cada um? Assim como ele olha o nosso coração, assim como ele olha
como nós estamos agindo com o nosso irmão, com o nosso próximo, com aquele que Deus coloca em suas mãos, coloca para você criar, para você cuidar e para você dar entendimento a eles. Amém, queridos? Então, ele está sempre olhando. A palavra diz que os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele está olhando cada um, justos e injustos, não importa, todos têm o direito ao sol, mas ele é que faz cada um crescer, cada um depender dele. Amados, eu aprendi, eu falei, Senhor, eu já passei do meio-dia, mas agora eu peço ao Senhor, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Tão somente a tua vontade, nada mais do que isso. Se eu tiver, Deus, saindo do prumo, se eu ministrei num lugar, falei, vocês entram no prumo dele, porque ele está olhando. Entra no prumo, você não engana ninguém. Você pode até enganar o pastor, o seu líder, alguém que não esteja, né? Mas a ele não. A ele está de olho. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. E ele é que comanda tudo. Nada nessa vida é entregue para nós se não for vindo dele. Amém, queridos? Amém, aleluia. Deixa eu ver o que mais que eu quero dizer para vocês. Deus, como arquiteto da família e da maternidade, ele planejou, através da mulher, manifestar todo o seu projeto de gerar filhos. Ele pegou a mulher e falou, ei, você é para procriar. Não importa se é geracional ou se é do coração. Não importa. Você está criando, você está educando alguém, você está ensinando alguém a reconhecer que Deus é Deus. Amém? Então, assim, demonstrar todo o seu amor de maneira profunda, verdadeira, revelando a sua essência, o seu caráter e seus planos de geração em geração. Amém, queridos? Então, Deus outorgou às mulheres um legado que somente elas podem cumprir. Por isso, a importância da maternidade. Deus concede graça às mães, com grande oportunidade de servi-lo na formação da civilização humana. Amém? E quando nós falamos de educar ou criar filhos, nenhuma outra influência afeta mais a vida de uma criança, amados, quanto a mãe. Eu quero até esse entendimento aqui vai para minha nora e para a gravidinha ali. Nós já estamos sabendo, né? Já? Senão eu ia ficar sem graça. Adri também? Meu Deus, que maravilha, gente, é um céu de Deus. Gente, Deus abriu, escancarou o céu aqui. Meu Deus. Senhor, eu quero ver isso tudo acontecer. Quero mesmo, Senhor, por isso eu estou aqui, Jesus. Então, amadas, a criança desde o ventre, ela responde aos estímulos da mãe. E quando nasce, é a primeira pessoa que ela assimila, que ela faz igual. Tudo que ela vai ver, eu estou vendo até o Pedro Lucas, sabe? Ele vai imitar o papai. E vai correr demais com ele, assim, sabe? Eu estou vendo assim, meu Deus, eu falei, venha logo, né? Mas enquanto Deus não chamou na regular, sabe? Não aconteceu.
E eu estava lá, o joelho está até doendo, né? Mas, né, tem que ser o dia que ele quer, né? Amém, queridos? Brincadeira à parte, amém? Mas, assim, a criança, ela aprende a ser amorosa. Às vezes, o que ela nos transmite é exatamente o que ela aprende. O que ela copia, ela é muito copiada. Na primeira infância é o tempo mais gostoso que tem. Que tudo que o papai faz, tudo que a irmãzinha faz, tudo que a mamãe faz, eles fazem igualzinho. Eles não são robozinho, mas parece, né? Mas imita tudo. Imita tudo. Você vai calçar o sapato, ele também vai calçar o sapato. A pequenininha lá pega o sapato da mãe com salto desse tamanho e calça o sapato com salto. E sai, né, toda, né? Pensa como é que é o negócio, né? Então, por quê? Porque a mãe é o ser de, vamos dizer assim, de aprendizado da criança. Ela quer fazer igual a mamãe. Até a boneca que você dá para ela quer pegar assim, igual a mãe faz com ela. Esse dia eu dei uma boneca para uma criança de um ano e meio. E ela me chama Vovó Mar. Digo, minha filha, é tão ruim isso aí, Vovó Mar. Né? Aí falei para a mãe dela, ensina outro nome, dá um nome diferente para ela, Vovó Mar. Mas é assim, ela não me deixa. Aí eu dei a bonequinha para ela. Aí a mãe dela pegou ela lá, botou dentro do carro e ela foi logo para a teta, né, mamar, e botou a boneca nela também. Aí disse, como é, minha filha, que eu vou andar com vocês duas aqui, as três, né? Eu achei fofo demais. Ela fazendo, mesmo que a mãe dela fez com ela fazendo com a boneca, para você ter ideia. Amém, queridos? Então, amados, olha, onde eu parei mesmo? Foi aqui. Então, a mãe cristã, ela reflete, a seus filhos o caráter de um Deus vivo e verdadeiro, que tem planos e propósitos para todo ser humano. Amados, você tem que ensinar a sua criança. Meu filho, você não veio por acaso. Deus tem propósito na sua vida. Você vai ser o que Deus quer, e o que a Bíblia diz que você vai ser. Então, é isso que nós temos que ensinar. Tudo bem, os pais querem, né? Não, você tem que fazer medicina, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, já está escrito, irmãos. Lá já está tudo no livrinho lá de Deus. Já está lá. O Igor vai ser isso. Então, não adianta eu querer mudar. O pai dele quase me acabou, né? O Igor devia estar fazendo medicina, você bota ele para ser pastor. Hoje ele tem o maior respeito. Hoje ele não diz um não para ele, não diz. Eu digo, meu filho, não sou eu que escolhi. Aleluia. Entendeu? Ele desde aqui, ele já pertencia a Deus. Já era dele, eu já tinha entregado para ele. Então eu vou mudar o ritmo da coisa? Não, né? De repente ele estaria em medicina e não era o que ele queria. Ele é médico espiritual. Está muito mais profundo, está muito mais além. É ele que coordena, é ele que dá o direcionamento. Amém? Melhor do que ele estar cortando gente, partindo gente. Não, ele está emendando, ele está consertando, ele está... Corta! Oh, Senhor! Que bênção, né? Uai, às vezes tem que cortar mesmo, né? O cajado desce, né? Mas é isso mesmo, amado. Né? Então, querido, olha, não fomos criados robôs. A mãe é mais que uma nutridora da natureza. Ela é a guardiã apontada pelos céus para seus filhos. A sua influência sobre a vida deles não tem limites. Não tem limites, porque está em Deus. Está em Deus. Está em Deus. E para Deus o limite é Deus, né? Para Ele.
Então, não adianta a criança crescer, ser isso, ser aquilo, pós-graduado. Tem muitas pessoas que, frustrados, mas eu digo claramente, a formação de vocês está em Deus. Está em Deus. Eu fico triste quando eu vejo que pessoas, às vezes, pensam assim, eu sou obrigada a fazer isso. Não, gente, não. Deus quer, sim, que você faça por amor. Deus é amor, então nós temos que fazer por amor. Eu não suporto sair daqui e ver uma pessoa ali jogada, largada, e saber que ele vai para o inferno, e saber que ele não conhece Jesus. Então, se eu não puder fazer aquela pessoa chegar até Jesus, para mim, minha vida foi mais do que nada, né? Então, nós estamos aqui para trazer outros, para buscar aqueles que precisam conhecer a Deus como nós conhecemos. Amém, queridos? Mas, terminando aqui, eu queria salientar mais algo aqui que Deus me tocou no meu coração, a respeito de dizer o seguinte: seu filho, ele é um filho de propósito. Deus já escreveu o propósito para o seu filho, que eu acabei de falar. Então, assim, não adianta você querer mudar, né? Amém? Seu filho tem que estudar. Agora, que está nos planos de Deus, primeiramente, foi ele já falou, ele já escreveu. É com ele é que vai decidir, ele é que vai falar. Amém, queridos? E eu citei aqui algumas mães, que foram mães que eu dei o nome, mães que eu chamei de mães de um propósito. Foi Joquebede. Joquebede nem sonhava, nem imaginava que o filho dela ia ser o Salvador de Israel. Amém? Aí depois vem outra. É um estudo tremendo, muito maravilhoso. Então, ela aceitou, ela simplesmente, agindo por conta própria. Lembra que ela não deixou correr, deixou fugir com ele, mas não adiantou nada. Ela colocou ele exatamente onde ele foi parar o propósito de Deus, né? Colocou ali no cestinho. Quem acha o menino? A filha de Faraó, porque ele tinha que ser criado lá, com todo o ensino, né, do Egito. Para quê? Para depois ele vir salvar o povo dele. Coisa tremenda. Terminamos, né, Igor? Amém. E só mais uma que eu vou deixar, a Ana. Gente, eu amo a história da Ana, meu Deus, de resiliência. Ela também não sabia que o filho dela ia ser, e ela chorou tanto por esse menino. Ela guerreou tanto por esse menino. Ela lutou tanto por esse menino de passar como bêbada, como passar, né? Ela chegou lá, o Eli falou assim: ô, minha filha, não vem para cá desse jeito, não, Senhor, não é bem assim, não. Eu estou aqui sofrendo mesmo, entendeu? E ela nem imaginava que o filho dela, Samuel, ia ser o maior profeta, o maior juiz de Israel. Então, quem somos nós para dizer: não, meu filho não, Deus. Meu filho não, minha filha não. Minha filha vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. Irmãos, o projeto já está lá em cima. Prontinho. Só para executar. E quem vai executar é Ele. Amém, queridos? Então, receba essa palavra, viu? Que o Senhor realmente venha nos dar esse entendimento de fazer sempre a vontade do Pai. Amém? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? E se você não permitir a vontade dEle, você não vai experimentar
a boa e perfeita vontade dele. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa palavra simplória, mas que o Espírito Santo queria falar conosco, que Ele falou. Amém? E que nós venhamos dar frutos e atender ao chamado dEle, porque Ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Amém? Então, deixe Ele fazer do jeito dEle. Amém? Põe a mão no teu coração, amém? Pai, nós estamos aqui, ó Deus, para te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor, uma palavra que veio do teu coração, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui, e o Senhor está fazendo com que nós venhamos, ó Deus, entender que nós devemos ter totalmente, depender do teu agir, do teu poder, da tua vontade, do teu coração, da tua bondade. Ah, Senhor, ensina-nos, Pai, a cada dia, te servir, Senhor, a cada dia, Pai, como o Senhor quer, que nós venhamos te adorar e te glorificar, como o Senhor quer ser adorado, como o Senhor quer ser glorificado, em espírito e em verdade, que nós venhamos ser verdadeiros com o Senhor. Deus, leva-nos direto para nossas casas, Pai. Guarda-nos, ó Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos guardou, nos livrou. Quantos livramentos, Senhor, nessa semana que o Senhor nos deu, Pai. Ah, Senhor, e nós estamos aqui, Pai. Leva-nos para casa. Que seja, ó Deus, conforme o teu querer e a tua vontade. Hoje e sempre, Pai. E nós te adoramos, te glorificamos. Amém, Jesus. Aplauda o nome de Jesus, amém. Deus é bom, glória a Jesus, aleluia. Queridos, nós já estamos encerrando. Eu só queria pedir para os pais, né, que estão aqui, maridos na verdade, né, e as esposas não vieram, acho que a Ellen, pastora Cida, quem mais aqui que eu olhei? Ah, sim, a Anne, a Neide também, o Isaías está aqui, mas a Kelma ninguém veio, né? Mas os maridos que estão aqui, procura a Esther, que ela vai passar para você, levar para a sua esposa. A irmã Nete, pronto. Então a irmã Nete leva da Kelma. Amém. Glória a Deus por isso. Amém? Então, as mamães aí, os maridos, né? Que eu acabei de citar, peguem aqui a lembrancinha com a Esther para levar para as referidas mamães e esposas em nome de Jesus, amém? Queridos, coloca na tela aqui para mim os visitantes de novo, né? Mas, né, pastor Elisângela, Rael, visitante, é estranho falar isso, né? Mas olha, a gente quer ter um momento de comunhão ali embaixo, está preparado uma mesa abençoada, não é? E é interessante que a pastora Elisângela, junto com o pastor Zait, começaram junto conosco esse processo de mesa, pós-culto, quando a gente só tinha um espaçozinho, um balcão, nem lembro se tinha sofá, acho que nem tinha sofá não, tinha sofá? Tinha um sofazinho, né? Era um balcãozinho, isso ali muitos anos atrás, amém? Mas nós vamos ter um momento ali, vamos orar, fica de pé em nome de Jesus, e a gente vai ter um momento de comunhão ali embaixo. Senhor, eu quero abençoar o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Leva cada um debaixo das tuas mãos poderosas para as suas casas. Conduz a cada um para os seus lares, Senhor. Guarda e livra de todo o acidente. Pai querido, em nome de Jesus, todos cheguem em casa bem, tranquilos, e que seja uma semana de bênção, seja uma semana, Senhor amado, de muito fruto, Senhor, no trabalho, na escola, no cuidado com a casa, com a família, cada um dentro da sua dinâmica e da sua realidade, que o Senhor seja com cada um, abençoe cada um, prospere cada um, e que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe, vá em paz, dê um abraço aí, pelo menos 20 irmãos, Deus abençoe, meu querido, aleluia. Pode soltar a música.